A falta de acesso a serviços básicos como água potável e saneamento, de estrutura urbana e de condições de moradia digna afetam a saúde e a qualidade de vida dos moradores e agrava ainda mais os impactos das mudanças climáticas, ocasionando enchentes e deslizamentos. Nesse contexto, nós vamos falar no Giro Ambiental de hoje sobre racismo ambiental, que não se configura apenas como ações que tenham uma intenção racista, mas também através de ações que tenham impacto racial, não obstante a intenção que lhes tenha dado origem. Só que para a gente entender melhor esse contexto, o Giro de hoje está conectado com a pesquisadora Natália Oliveira. Seja bem-vinda aqui com a gente. E eu já peço a você, por favor, esclarecer para quem está em casa, para que a gente entenda um pouquinho essa origem do racismo ambiental. Natália. Olá. O termo racismo ambiental, ele surgiu no começo da década de 80 nos Estados Unidos, quando queriam instalar um aterro de lixo contaminado industrial próximo a uma comunidade onde moravam bastante pessoas pretas e pardas. Então, o termo surgiu dentro desse contexto. De lá para cá, a gente vem usando o termo racismo ambiental para dizer que ele representa uma estrutura social que mostra quem é que vai respirar o ar mais poluído, morar nos locais com menos condições ambientais, ter menos acesso às áreas verdes, ao saneamento básico, estar nas áreas que mais alagam. Então, ele não é frescura, mimimi, ele é um termo sério e que precisa ser tratado dessa forma pela nossa sociedade. Natália, historicamente, quando a gente pensa no nosso país, sabemos que após a abolição da escravatura, pretos ex-escravizados foram para áreas como morros, eles não tiveram direito à terra, sem nenhum direito a saneamento básico. Na época a gente sabe que era precário, mas minimamente não tinha condição. E essas comunidades e favelas, elas foram constituídas principalmente pelo povo preto, que teve que ocupar esses lugares porque não tinha condição alguma. Isso influencia hoje diretamente no modo de vida e nessa questão, quando a gente pensa nesse direito a um ar que, se fosse em outro lugar, teria o esgoto, teria um ar menos poluído e tudo mais? Com certeza. Essas pessoas não foram morar em regiões periféricas porque elas quiseram. Elas foram levadas a habitar esses locais por uma série de desigualdades históricas que acompanham o povo preto e pardo do nosso país e de vários outros países também, tá? Agora, conforme outros locais que foram sendo ocupados por pessoas também foram recebendo saneamento básico, serviço de saúde, escola, essas pessoas foram sendo deixadas em segundo plano. Então, o racismo ambiental é uma forma, é, é uma dimensão racial da injustiça ambiental, tá? Então, essas pessoas que habitam esses locais, geralmente regiões mais periféricas, elas também merecem os mesmos direitos à saúde, a um meio ambiente saudável que todas as outras pessoas que habitam quaisquer outras regiões do nosso país. Quando a gente pensa também nesse contexto, uma população que vive em área de risco, por exemplo, quais são os impactos disso? É verdade. A gente tem várias dimensões, né, do racismo ambiental. Então, áreas mais poluídas são habitadas por pessoas que moram em regiões periféricas, por pretos e pardos. Áreas de encostas também são habitadas. A gente vê isso muito na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, e em várias outras cidades. Áreas, que estão próximas a aterros sanitários ou outros riscos, áreas de ilhas de calor, onde há muita pavimentação do solo e pouco verde. Então, essas pessoas sofrem um cenário bastante injusto de forma ambiental, e isso tem repercussões em várias outras questões, incluindo na saúde dessa população, por conta de um meio ambiente insalubre que elas acabam habitando e que recebe pouco ou nenhuma atenção do poder público.
Inclusive, a gente tem dados do censo de 2022, pessoal. Olha, quando a gente pensa nessa questão de áreas de risco, de acordo com o estudo, o relatório aponta que 66,58% de população residente em áreas de risco é a população negra. Um impacto bem importante, Natália. É verdade. A gente tem dados também dos Estados Unidos que eu imagino não sejam muito diferentes aqui. Lá, comunidades negras são expostas a 56% mais poluição do que aqui a média que elas mesmas geram. Enquanto que as comunidades brancas são expostas a 17% menos poluição ambiental do que elas mesmas geram. Então, é um cenário bastante injusto. Ela mesma está gerando e ela está sendo beneficiada se for branca, com menos do que essa poluição que ela gera, ou prejudicada se ela for negra, né? É um cenário extremamente injusto que coloca as pessoas pretas e pardas, indígenas também, e quilombolas, em uma condição de racismo ambiental e injustiça ambiental. Sim, quando a gente fala dessa injustiça, nós estamos aí, primavera, logo começa o verão, tempo de ondas de calor, muita chuva. Tivemos recentemente, claro que foi lá no sul, mas quando a gente pensa nesses eventos climáticos acontecendo, e muitos deles, claro, a maioria, inclusive em função de tudo que está acontecendo, como que é possível a gente pensar em tentar proteger essas pessoas que hoje minimamente conseguem morar nesses locais? Olha, a gente tem exposição a vários cenários, né, de injustiça ambiental. Então, desde falta de saneamento até maior probabilidade de enchente, deslizamento, morar em ilhas de calor, lugares com pouco verde, mas em qualquer um desses cenários, a gente tem três passos para pensar em combater o racismo ambiental e viver em uma sociedade mais justa. O primeiro deles é reconhecer que isso existe e que essas pessoas, principalmente pretas, pardas, indígenas e que habitam as periferias, elas sofrem com a falta de estrutura ambiental que afeta a vida delas em vários setores. O segundo passo, depois de reconhecer, é avaliar e disseminar esses dados. Né? Então, a gente precisa avaliar o que está acontecendo em cada uma das cidades, o que está acontecendo com a população preta, com a população branca, com a população periférica, com a população central, ver a que riscos elas estão sendo expostas e divulgar essas informações, para que a gente chegue no passo 3, tomar ações, principalmente na forma de políticas públicas. Uma vez que a gente reconhece isso, o que é que pode ser feito? Melhora, por exemplo, da infraestrutura urbana, melhora a criação de praças, parques, porque quando a gente aumenta a área verde numa região periférica, a gente não está simplesmente plantando árvores, a gente está plantando equidade ambiental para todo mundo que mora nessa cidade. Inclusive, é importante salientar que quando a gente fala de racismo ambiental, também tem, claro, uma influência importante na população indígena, nos povos originários aqui do nosso país, né, Natália? É verdade. E essas comunidades têm também algo que pesa muito, que é o fato de que os locais onde eles habitavam originalmente está sendo cada vez mais reduzido, né? Então, tem uma questão, sim, de injustiça ambiental, de racismo ambiental, e tem também uma questão que afeta a sobrevivência dessas pessoas que dependem da natureza e do meio ambiente, que antes era todo delas, e agora cada vez menos não cada vez menos terra pertence a esse pessoal indígena que sofre bastante também com racismo ambiental. Inclusive, o tema foi um dos painéis na COP30. Se fala justamente dessa questão da justiça climática e combate ao racismo ambiental. No seu ponto de vista, Natália, quais são os caminhos para a gente buscar, então, essa justiça climática, tanto para o povo negro, quilombola e os indígenas, que são os que mais sofrem com essa questão? Então, tudo começa com reconhecer o problema, avaliar o problema e tomar ações, atitudes práticas e concretas
que possam atingir diretamente as pessoas que são mais injustiçadas ambientalmente. Um exemplo disso foi estudo que nós fizemos na cidade de Lorena, que fica no Vale do Paraíba, onde nós mapeamos toda a cidade, vimos onde a gente tem ilhas de calor, onde tem mais e menos vegetação na cidade, e também vimos a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, aonde é que estão as pessoas no mapa da cidade que sofrem com essas doenças, e quem são essas pessoas? São pretas, são pardas, são indígenas, em que condições elas estão morando, como é que é a renda dessa população. Então, nós fizemos um mapeamento da cidade em relação a essa questão do racismo ambiental. Os resultados que a gente encontrou foram alarmantes. A maior parte da população preta e parda mora longe de áreas verdes, em locais mais quentes da cidade, e entre essas pessoas a gente tem uma maior prevalência de doenças crônicas. Tendo esse panorama, a gente está fornecendo dados para que a gestão pública tome providências na área de saúde, de meio ambiente e de infraestrutura. Nós acreditamos que as políticas públicas elas têm que ser intersetoriais, porque só assim a gente consegue atacar de forma equitativa os grandes problemas da nossa sociedade. Inclusive, na COP30, olha só, o Brasil assinou uma declaração conjunta contra o racismo ambiental, enfatizando a centralidade dos povos afrodescendentes e indígenas na agenda climática. É um importante passo? É um importantíssimo passo. A gente está com isso reconhecendo que esses povos são importantíssimos para o nosso país, para a nossa cultura, para o nosso desenvolvimento, e que eles merecem uma atenção especial. Isso é o mínimo que o país pode fazer perante um povo que nos deu origem e que, desde lá de trás, sofre com grandes injustiças. E que, hoje em dia, a nossa sociedade não os trata da forma como eles mereciam. Então, todos nós temos uma dívida histórica com os nossos povos originários, com o povo preto, com o povo indígena, e o mínimo que pode ser feito é que isso comece a ser reparado na forma de a gente fornecer um ambiente um pouquinho mais justo para essas pessoas. Agora, Natália, nesse estudo que vocês fizeram em Lorena, que é uma cidade, lá tem quantos mil habitantes em média? 90 mil habitantes. 90 mil habitantes, uma cidade considerada pequena. Quando a gente pensa em grandes metrópoles, por exemplo, eu estou falando aqui de Campinas, com cerca de 1.200.000 habitantes, isso é maior nas grandes cidades? Quanto maior a cidade, parece que o problema fica ainda maior. As desigualdades, elas crescem. Eu falo com você daqui de São Paulo, e acho que o pior exemplo para o nosso país, em termos de injustiça ambiental, é a cidade de São Paulo. Campinas não está tão longe também, é uma cidade muito grande, né? Que dá nome a uma grande região metropolitana também. Então, quanto maior a cidade, maiores os problemas, maior a desigualdade e maior a necessidade de ações para que esse problema possa ser amenizado e que essa injustiça possa ser reparada aos poucos. Mas, como eu disse, tudo começa com reconhecer que o problema existe. Depois, vamos mapear para a gente poder tomar ação. E eu acho que tanto São Paulo quanto Campinas estão começando nesse caminho. Então, esse primeiro passo é o mais importante, reconhecer que a cidade está sendo injusta para com grupos de pessoas e então a gente poder tomar ações que melhorem um pouco a vida dessas pessoas. Tá certo? Então, olha, a gente acaba de conversar com a Natália, que é especialista, mestrado, doutorado em ciências médicas, pesquisadora. Nós temos aí uma pesquisa que ela fez sobre os efeitos de florestas urbanas na saúde humana, pós-doutora da Escola de Engenharia de Lorena, onde estudou a relação justamente das florestas urbanas e determinantes socioambientais da saúde, entre tantas outras colaborações através da pesquisa. Eu queria, inclusive, aproveitar e parabenizá-la por essa pesquisa que traz esses recortes tão importante dessa relação, que às vezes quem está em casa não tem essa ideia, né? Da questão do clima, do meio ambiente com a saúde, e o quanto é importante a gente passar a olhar com carinho para isso, né, Natália?
É verdade. O ambiente em que a gente vive, tanto dentro da nossa própria casa, como o ambiente que nos cerca, a comunidade onde a gente mora, os locais onde a gente circula para trabalho, para lazer, são os locais onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então, eles interferem na nossa vida, na nossa mobilidade e na nossa saúde. A gente sabe que pessoas que moram em áreas menos verdes, mais cinzas, estão sujeitas a mais poluição e a maior incidência de algumas doenças importantes e muito prevalentes, como obesidade, pressão alta, diabetes. Essas exposições no longo prazo levam a esse quadro que, uma vez instalada a doença, ele é um quadro irreversível. Por isso, a gente precisa pensar nas nossas cidades, nas nossas comunidades como um todo, para que a gente forneça uma cidade ambientalmente justa para todos, para que todos possam ter uma melhor saúde, habitar num lugar agradável e saudável. Tá certo, então, muito obrigada, Natália. E olha só, não saia daí, porque agora o Giro Ambiental vai mostrar curiosidades e mais informações sobre sustentabilidade e meio ambiente. Um estudo inédito publicado na revista New Phytologist mapeou a localização das maiores árvores da Amazônia que ultrapassam 60 metros de altura. Liderada pela Universidade do Estado do Amapá, a pesquisa Mapeando a Densidade de Árvores Gigantes na Amazônia utilizou o sensoriamento remoto por lidar, que é Light Detection and Ranking. Os dados foram coletados entre 2016 e 2018 em 900 áreas da floresta. Essas árvores gigantes são cruciais para o ecossistema, pois armazenam carbono, mantêm o equilíbrio da floresta e são vitais para a biodiversidade. A maior árvore conhecida na Amazônia atualmente é um angelim vermelho, descoberto em 2019.